gente sabe que é super normal perder os fios de cabelo diariamente. Mas a gente também percebe quando a queda foge do habitual e se torna uma preocupação que precisa ser investigada por um profissional. Várias podem ser as causas dessa queda e uma delas é quando isso ocorre logo após uma doença, por exemplo, como a Covid-19, não é? De acordo com pesquisadores de universidades do México, da Suécia e dos Estados Unidos, a queda de cabelo pós-Covid está entre as 5 sequelas mais comuns, afetando 25% dos casos. Não é só ela. Outras doenças também podem fazer as nossas madeixas caírem mais do que o normal. Para contar quais são essas doenças e como que a gente deve cuidar dos nossos cabelos após ter alguma queda, a gente conversa com o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Abi. Fico muito feliz de estar aqui essa tarde. Nós também, doutor. Quando a gente fala de doença, eu não gosto muito de usar a palavra sequela, sabia? Eu gosto de usar mais, sei Pesado lá, também. Decorrente, não sei, né? Isso. Vamos deixar, sei lá, os sinais. Sinais, Isso. melhor, né? Bem melhor. Quando a gente fala de doenças, a gente pensa em várias delas. Por exemplo, agora estamos vivendo Covid, dengue, por exemplo. A gente tem o diabetes, que muita gente tem, doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. Existem doenças que fazem com que a nossa queda de cabelo seja mais rápida, doutor? É a doença que faz isso ou é outra forma? Outro um hábito, por exemplo? Excelente pergunta, Abi. Se a gente for pensar na queda de cabelo, nós podemos observar ela simplesmente como um quadro do couro cabeludo, Tá. mas nós também podemos enxergar a queda de cabelo como um sinal clínico. Porque nós temos sintomas, tudo que a gente sente. Dor de cabeça, dor nos olhos, atrás dos olhos, cansaço, fadiga, marasmo, mas nós temos os sinais. Então, o sinal é tudo aquilo que a gente vê, que a gente enxerga. E sintoma é tudo que a gente sente. Então, a queda de cabelo, ela também é um sinal. É um sinal de que algo está em desequilíbrio no nosso organismo. Isso é algo muito interessante. Ontem eu fui palestrar em um congresso de tricologia e aí uma das palestras foi justamente falando sobre essas alterações que estamos tendo contemporaneamente e a relação com a queda de cabelo. Ontem mesmo eu trouxe essa abordagem que hoje a queda de cabelo ela também está sendo observada por causa de um fator inflamatório no organismo, que pode ser em detrimento de doenças, mas também de comportamento, principalmente o comportamento alimentar. Mas o quadro inflamatório que a gente gera com o nosso mau hábito, ele pode ser potencializado por causa de infecções, como essas que a gente vive tão intensamente nesses últimos anos. Teve uma época, doutor, que a gente falava muito, a gente ainda fala muito da tireoide, mas fala assim, a pessoa, será que a sua tireoide tá boa? Porque o seu cabelo está caindo muito. Existem algumas doenças que a gente meio que anexa junto com queda de cabelo. Sim. Isso é verdade? E realmente merece uma investigação? Porque você falou assim, às vezes você descobre que está doente pela queda dos cabelos, por exemplo. É possível? Legal, super possível. Só que a gente também tem que ir um pouquinho atrás. Por quê? Hoje também criou algo muito, digamos assim, uma facilitação de certos diagnósticos, que é simplesmente associar, isso é por causa da tireoide e acabou. Só que, na verdade, a gente tem que pensar que a tireoide é uma glândula, é um tipo de órgão altamente especializado na fabricação de hormônios essenciais para o nosso metabolismo. Mas ela também pode ficar disfuncional por causa de algumas deficiências. Por exemplo, ferritina baixa, ela também vai reduzir o metabolismo da tireoide. Existe uma molécula chamada citocromo C oxidase que está ligado diretamente com o nosso metabolismo de energia. E nós precisamos dessa energia para a função tireoidiana. Então, se a ferritina está baixa, a tireoide também não vai funcionar legal. O cobre é um sal mineral importantíssimo para o bom funcionamento da tireoide. E muitas pessoas têm deficiência de cobre e não repõem cobre na suplementação e na alimentação. Então, dessa maneira, muitas vezes até o problema tireoidiano pode não ser a causa da queda, mas a pessoa ela tem uma causa por trás que compromete a tireoide e a queda de cabelo está ali como um terceiro indivíduo ali naquele momento. Mas nós temos que entender realmente a causa. Por isso que às vezes vale a pena aquela consulta mais demorada, para poder fazer realmente um teste clínico, uma anamnese. Hoje ficou tudo muito automatizado, sabe? Tudo é exames, dados, isso e aquilo. E aquele bom e velho histórico clínico da pessoa. Ouvir, entender, perguntar o que você faz pela manhã, no almoço, no jantar, você dorme bem, acorda disposto, como é a sua rotina, tem algum estresse mais crônico no seu dia a dia ou você considera que o seu estresse é como de qualquer outra pessoa comum?
Então, entender, ouvir a pessoa é importante para a gente também criar um cronograma para promover saúde e prevenir doenças. Isso é muito legal, doutor, porque quando a gente fala sobre isso, é diagnosticar mesmo sem ver, né? Total. Porque aí você coloca o remédio, mas a solução você não está solucionando. Às vezes é muito mais amplo do que isso. É realmente alimentação, é um mau hábito. Mas existem algumas coisas, por exemplo, como a alopecia, doutor, que são em funções de doenças, por exemplo, autoimunes, por exemplo, lúpus. Quem tem lúpus geralmente pode ter uma alopecia areata, vamos pôr assim, ou não tem nada a ver, doutor? Muito interessante essa correlação. Quem tem alopecia areata, por exemplo, ou alguma outra alopecia autoimune, como a frontal fibrosante, líquen plano pilar, que também são autoimunes, essa pessoa ela tem polimorfismos, ou a gente chama também de mutações, no gene que expressa uma proteína chamada HLA. É como se fosse o CPF da célula, é o que identifica ela. Então, a pessoa que tem uma doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, lúpus ou qualquer outra doença, até uma psoríase, ela aumenta sim o risco de desenvolver alopecia areata, assim como ela também pode ter maior risco de desenvolver alguma outra alopecia cicatricial. Então, geralmente, as doenças autoimunes, elas não estão isoladas. Uma pode acabar estando ali associada a alguma outra que pode se manifestar muito tardiamente ou às vezes até precoce. Depende dos hábitos também. Que interessante. E existe o contrário, doutor? Tratamentos. Trato uma coisa e essa coisa que eu estou tratando faz ter queda de cabelo. Tem. Um dos fatores que hoje tem acontecido muito, que a gente observa, por exemplo, quimioterápicos. Porque os quimioterápicos, eles têm que bloquear a renovação e multiplicação de células que se multiplicam demais, como a célula cancerígena. Só que as células do folículo capilar também se proliferam demais. Então, o tratamento oncológico ele pode impactar também no ciclo de crescimento do cabelo, podendo fazer queda intensa. Mas também existe uma situação que as pessoas elas estão fazendo, por exemplo, uso dessas canetinhas emagrecedoras hoje em dia. E aí estão associando queda de cabelo por causa dessas canetinhas. Só que não é bem assim. Porque o que essas canetinhas fazem? Elas reduzem o esvaziamento gástrico. Então você sente aquela sensação de saciedade por mais tempo. E o alimento ele não vai para o intestino, dando a sensação de constipação. Como mulheres são um pouquinho mais sensíveis à parte alimentar e à parte gastrointestinal, então geralmente a mulher ela para de comer, ela fala, ai, tô tão cheia. Aí ela não come. Só que isso acaba desencadeando cenários de desnutrição. E aí a consequência disso depois é a queda de cabelo. Mas não é o medicamento que causa a queda de cabelo. Inclusive, vou te falar pela minha experiência. Porque se a gente for falar pela bula dos remédios, a bula é obrigada a relatar tudo aquilo que a maioria das pessoas relatam. Tá. Então, lembra que a gente já conversou que a maioria das mulheres tem queda de cabelo em algum momento da vida? Aí, simplesmente, começou a tomar uma medicação. Mas ela já está num contexto que pode aumentar a queda de cabelo. Aí, simplesmente, ela tomou um remédio, a queda aconteceu naquele momento e ela vai relatar que ao tomar aquilo ela percebeu queda de cabelo. Eu tenho mulheres que eu atendo que às vezes me falam, doutor, comecei a tomar vitamina D e meu cabelo aumentou a queda. Eu falo, não tá errada essa tá conta. meio errada essa conta, não tá fechando essa evidência. Então, muitas vezes, correlaciona. Só que a indústria farmacêutica ela tem que colocar tudo que é relatado ali naquela bula. E dessa maneira, o que acontece? Muitos medicamentos acabaram sendo rotulados como causadores de queda. Só que eu atendo pessoas que fazem uso de N medicamentos por diversos tipos de especialistas diferentes para diversas situações clínicas diferentes. E a gente consegue controlar a queda de cabelo na grande maioria dos casos. Mas a grande maioria dos casos tem um comportamento alimentar bem complicado. Mas diferente quando a gente fala de uma infecção. Uma infecção já causa uma desordem um pouco mais grave no nosso corpo. Aí sim, pode acontecer. Aí pode. Posso dar um exemplo da dengue, por exemplo? Por favor. A dengue, ela é uma infecção que ela está sendo amplamente estudada, porque tudo aquilo que começa a ocorrer com muita recorrência acaba ficando em sinal de alerta para grupos de pesquisa estudarem mais a fundo. Existe uma molécula produzida nas nossas células que é um fator de diferenciação celular, ou seja, faz as células se proliferarem mais. Esse fator chama-se WNT. Esse WNT, ele também está em grande quantidade dentro do folículo capilar. É ele quem ativa a fase de crescimento do cabelo. Então, foi mostrado que a infecção por dengue, ela bloqueia essa via WNT. Então, dessa maneira, a dengue ela pode gerar uma inflamação muito intensa na pele do couro cabeludo e, desta maneira, interrompe o ciclo capilar.
Então a dengue pode sim causar queda intensa de cabelo por fatores inflamatórios, assim como a Covid. A Covid-19, ela pode causar um processo inflamatório muito intenso no nosso organismo. E além de causar esse fator inflamatório muito intenso, foi mostrado que ela também compromete o metabolismo do ferro no nosso organismo. Ela reduz os níveis de transferrina, que é o transportador principal do ferro. Porque às vezes as pessoas confundem ferro, ferritina, transferrina, o que é o quê? O ferro é o passageiro. Ele tem que sair do ponto A ao ponto B. Como se saísse de casa e tem que chegar até o shopping. O shopping é a ferritina. E a transferrina é o táxi, que vai transportar este passageiro de casa até o shopping. Então, sem a transferrina, você não chega até o ponto B. Então, muitas pessoas suplementam ferro, só que não tem transferrina, que é o que o Covid faz. Ele bloqueia os níveis de transferrina. Aí não tem o transporte. Então, a pessoa quer chegar ao shopping, não tem como, e dessa maneira vai reduzindo os estoques, e aí a pessoa ela pode apresentar queda intensa capilar. Então tem esses dois cenários, inflamação e desordem nutricional. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp, doutor? Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, o papai do bebê Álvaro, que é o bebê mais cabeludo que eu já vi na vida. Viu? E é mesmo. Mar Rodrigues, São Paulo. Boa tarde, doutor. Retirei meningioma, isso, há 1 ano e 4 meses. Por isso estou fazendo mais de 4 ressonâncias por ano. Meu cabelo está caindo muito. Tem ligação com a radiação do exame? Também realizei tireoidectomia total. Ambos os tumores foram no mesmo ano. Obrigado, Mar, pela pergunta, viu? Boa. Muito interessante. A ressonância magnética, diferente da tomografia computadorizada e da radiografia, ela não gera esse nível de radiação. É uma outra forma de fazer a aquisição da imagem do paciente. Tá? Então a gente não usa os raios X, tá bom? Então não é a ressonância magnética. Agora imagina o seguinte, ela fez 2 cirurgias complicadas em regiões altamente vascularizadas. O que provavelmente aconteceu? Tá faltando Sangrou. um monte de coisa. E tá faltando um monte de coisa também, né, doutor? Vitamina, imunidade também tá mais baixa. Exatamente. Inflamação. Então, nesse caso, inflamou por causa das 2 cirurgias. Ela teve sangramento, porque são 2 situações muito vascularizadas. Então, ela teve perda de sangue. Esta perda de sangue pós-cirúrgica, rarissimamente algum cirurgião vai avaliar depois o hemograma para ver se essa pessoa tem anemia, desenvolveu anemia, ou antes da cirurgia ou após a cirurgia. Não foi avaliado, às vezes, se os níveis de ferritina como eles estão. Porque às vezes se está dentro do valor de referência, deixa do jeito que está e acabou. Mas às vezes a pessoa ela pode estar com deficiência de ferro, deficiência de B12 e anemia. E aí ela passou 1 ano e 4 meses sem repor isso. Ou seja, embora a cirurgia tenha sido feita 1 ano e 4 meses atrás, se ela não repôs lá atrás, vai continuar caindo. E se não repor nos próximos 5, 10 anos, vai continuar caindo. Aí fez uma outra cirurgia, causou mais sangramento, mais perda desses elementos, vai continuar caindo. E aí talvez a deficiência hoje esteja até maior do que na época. Doutor, pelo que você está dizendo aqui, o nosso comportamento e os nossos hábitos comandam quase 80% disso tudo, viu? Comanda. Vamos ali na nossa mesa? Vamos. Na mesa da verdade, para dar dicas para vocês de casa, para ver o que vocês estão fazendo de errado. O que nós temos aqui, doutor? Só coisa boa. É isso, eu tô vendo mesmo. Agora, quer ver? Vamos fazer um jogo de autorreflexão com quem está em casa. E até com quem está aqui com a gente no estúdio, Vamos, doutor. Então, por exemplo, dos alimentos que estão aqui na mesa, com qual frequência que entra na rotina semanal da alimentação? Quantas vezes por semana você come lentilha? Quantas vezes por semana você come grão de bico? Quantas vezes por semana você come feijão preto? Come espinafre. Ovo, então, a maioria das mulheres nem gosta. Eu gosto. Você gosta? Gosto, que adoro, maravilha. adoro Por isso que você é cabeluda, tá vendo? Adoro ovo. Agora, pô, imagina assim, pela manhã fazer um omelete com espinafre. Ai, uma delícia. Uma delícia. E altamente nutritivo, porque o espinafre, ele é a verdura que mais tem ferro na sua concentração. Então, se for para eu escolher, escolhi bem. Super bem. O espinafre tem aproximadamente 4 miligramas de ferro a cada 100 gramas do alimento. Enquanto o feijão preto tem cerca de 3,6 miligramas de ferro.
Depois nós temos o grão de bico, que vai ter 2,6, e a lentilha, que tem mais ou menos 2,3. Então, dessa maneira, a gente tem que pensar nessa alimentação de uma forma equilibrada. Assim como a gente tem que pensar, o ferro, ele precisa da vitamina C para ser melhor absorvido. Então, quando você consome alimentos ricos em ferro, você também tem que se preocupar se você está comendo frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, kiwi e tantas outras frutas que são ricas também em vitamina C. Aqui nós temos um suco de acerola, por exemplo. Então, a alimentação ela é a base. Por isso que quem tem queda de cabelo, faça de 3 a 4 refeições por dia. Inclua frutas, pelo menos 2 a 3 porções ao longo do dia. Consuma fontes de proteína, como ovos, carne vermelha, carne branca, aves, né? Frango, por exemplo, carne de porco. Coma todas as refeições. Então, ovo de manhã, almoço e jantar, consuma a fonte de carne. Não faça essas dietas restritivas. E aí, sempre que necessário, nós também podemos recorrer suplementos. Porque a maioria das vezes você não vai conseguir sair de uma deficiência, principalmente depois de uma cirurgia, apenas com a alimentação. É a base, mas o suplemento ele entra nesse contexto. Então nós temos aqui, por exemplo, o metilfolato. O metilfolato, ele é o que a gente chama de ácido fólico ativado, que é a vitamina B9. Então não adianta suplementar o ácido fólico, ele absorve pouco. Já o metilfolato é o ácido fólico, que é a B9, na sua forma ativa. Assim como a metilcobalamina, que é a vitamina B12 ativada. Então é a melhor forma de suplementar B12. O ácido fólico e a B12 são importantes para a produção de DNA nas nossas células e fazer as células se renovarem. Importante para a nossa função neurocognitiva. Importante para a saúde da medula óssea, produzir células saudáveis. Assim como o ferro, por tratamentos de anemia e de deficiência de ferro. A ferritina, de um modo geral, ela tem que ser acima de 70 nanogramas por ml. Inclusive, muitos estudos aí já apontam que se ela for entre 150, acaba sendo um valor muito melhor para mulheres e 200 nanogramas para homens, por ser realmente tão essencial. Inclusive, aqui muita gente acaba tomando só biotina quando tem queda de cabelo. Biotina não trata a queda de cabelo. A biotina ajuda a formar uma fibra de cabelo mais forte. Mas são ela os evita outros... uma quebra. Não uma queda. Perfeito, Fábio. Boa. Posso, inclusive, dar um recado? Eu, inclusive, hoje, agora nesse período da tarde, às 4 horas, eu fiz um post no Instagram especial complementando as informações do quadro de hoje para quem precisa disso. Então, lá no Instagram vai ter um post especial. Inclusive, eu estou chamando assim, ó, você que me viu no Santa Receita. Legal. É só procurar esse post que está lá, é um complemento de conteúdo para vocês. Que legal, doutor. Faz toda a diferença. Eu adorei essa história da sua casa até o shopping, tá? Porque realmente, a gente acaba pensando numa coisa só. Tá faltando ferro, vou suplementar o ferro e acabou. Sim. E sabe como aumenta a transferrina? Proteína. Hum. Transferrina e ferritina são proteínas. Ferro é um sal mineral. Então, ferro é micronutriente. Por isso que você come alimentos com ferro, mas você também precisa comer alimentos com proteína. E as mulheres estão desenvolvendo doenças como sarcopenia, que é perda de massa muscular, osteopenia, que é perda de massa óssea, por falta de ferro e por falta de proteína. Então, o que acontece? O fio do cabelo é queratina. Se não tem proteína na dieta, como que o corpo vai produzir uma fibra forte? Não vai. Então, tá com queda de cabelo? Come proteína. É fundamental. Faz todo sentido. Doutor maravilhoso. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Gratidão, Abi. Beijo pra família linda. Nath te manda um beijo. Coisa mais linda. Beijo pra você, beijo pra Alvinho, coisa mais linda. A gente já chama a Alvinha lá. Né? Oh, meu Deus. Meu Deus. Ele é demais. Já fica... Já dá até saudade. Ele é muito cabeludo, gente. Muito bonitinho. Ó, você de casa aproveita pra seguir, falar que viu o doutor aqui, já aproveita pra comentar esse post então, né, doutor? Já comenta lá que viu. @dr de Doutor João GF. Tá aparecendo pra você aí. O telefone é o 11 95226 8060. Doutor, beijo, obrigada. Gratidão, Abi.